Estamos começando mais um episódio da Voz do Sênior, aqui hoje com os nossos convidados, eminente grão-mestre Reginaldo Guzmão e o nosso grão-mestre eleito e diplomado Marcos Noronha. Muito bem-vindos, estou aqui ao lado também com o meu irmão Carlos, liderando esse projeto aí da Alumni para os próximos anos. Então, vamos lá, você quer falar alguma coisa, Carlos, antes de começar? Não, é basicamente agradecer a presença dos senhores aí, né? E vamos pro programa. Perfeito, Vai perfeito. ser perfeito aí. Perfeito, então podem se apresentar, Reginaldo. Bem, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Nós também nos sentimos honrados pelo convite. E meu nome é Reginaldo Guzmão de Albuquerque. Uhum. Já é para falar alguma coisa sobre... Não, só se apresentar Não, mesmo, só, inicialmente. Então tá certo. Noronha. Também reitero o agradecimento feito pelo meu grande amigo, irmão e parceiro, nosso eminente grão-mestre Reginaldo Guzmão de Albuquerque. É sempre um prazer, uma honra a gente conversar sobre a nossa ordem, maçonaria. As ordens fazem parte como entidades paramaçônicas, né, que estão vinculadas. Uma alegria muito grande. E nos sentimos honrados realmente com esse convite. Perfeito, nós que agradecemos. Então, vamos começar. A gente, de início, gostaria de saber como é que foi a trajetória maçônica de vocês. Como vocês conheceram a maçonaria, como vocês se interessaram a adentrar a essa fraternidade, até chegar aos dias de hoje, que vocês assumiram como grão-mestres, né, da maçonaria. Então, pode começar, Reginaldo, por você? Nós temos que retornar um pouco. 16 de maio de 1987. Nossa. Foi a data da minha iniciação. Acabei de completar 36 anos de iniciado. Né? Então é uma caminhada onde a gente aprende muito e aprende a buscar o objetivo da maçonaria, né? Assim como a Ordem de Molay e outras entidades paramaçônicas, tudo em torno da doutrina maçônica, né? Então, a partir daquela data, nós iniciamos na loja Antônio Francisco Lisboa, na época jurisdicionada a grande loja maçônica do Distrito Federal. Aliás, era a grande loja maçônica de Brasília, naquela oportunidade. E ali eu fui iniciado, elevado, exaltado e instalado venerável mestre 7 anos depois da minha iniciação, no dia 17 de maio de 1994, eu assumi como venerável mestre da minha loja. A partir daí, antes exerci praticamente todos os cargos na loja maçônica e depois fui venerável mestre por 4 mandatos. 2 mandatos na grande loja, depois a loja Aleijadinho, como é conhecida, se transferiu para o Grande Oriente do Distrito Federal e, consequentemente, Grande Oriente do Brasil. E nessa nova jurisdição, ao Grande Oriente do Brasil, eu também fui venerável por 2 mandatos. Na grande loja, eu cheguei a assumir cargos também na administração da grande loja. Na grande loja eu fui secretário de Relações Interiores e fui grão-mestre adjunto da grande loja maçônica do Distrito Federal. Depois que a minha loja, juntamente com outras 3 lojas, vieram para o Grande Oriente do Distrito Federal, eu já falei, continuei como venerável mestre. Após terminar os meus mandatos, eu fui convidado a assumir cargos no âmbito do Grande Oriente do Distrito Federal. Isso foi em que ano? Nós viemos para o Grande Oriente do Distrito Federal em 2006. Certo. E a partir de 2011, eu assumi cargos no Grande Oriente do Distrito Federal. Então, fui secretário da Guarda dos Selos por 4 anos, depois grão-mestre adjunto por 4 anos, e grão-mestre nesses últimos 4 anos.
Então, são 12 anos, né, de dedicação exclusiva ao Grande Oriente do Distrito Federal e, consequentemente, ao Grande Oriente do Brasil. Então, é uma vida de muita experiência e aprendizagem, porque além de nós servirmos a maçonaria, nós aprendemos muito. Eu falo servir porque os cargos que nós assumimos na ordem maçônica é uma missão que recebemos e esse serviço é uma contribuição daquilo que a gente recebe da maçonaria. Com certeza. Então, em síntese, essa é a minha trajetória maçônica, né? Desde a data que eu falei, 16 de maio de 1987. Não, perfeito. É um terço, né, da sua vida maçônica aí na administração Isso. de lojas. Uma dúvida, então você ficou 2 administrações, 2 mandatos como venerável na Grande Loja e outros 2 no GODEF, né? Exato. Mas o GODEF, cada mandato eram 2 anos, né? No GODEF, sim. Na Grande Loja, o mandato era de 1 ano. Então você ficou aí 6 anos, né? Isso. Enquanto venerável. Não, interessante. Noronha, sua trajetória, como é que foi e tudo mais. Mesma coisa do Reginaldo, gentileza. Eu reitero o agradecimento e boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu vou contar um pouquinho uma coisa que eu não sou de falar. Mas por que eu farei? Porque estarei me dirigindo mais a jovens, né? Que são os demolês. Meu pai, muito cedo, partiu para aquilo que nós chamamos do Oriente Eterno, em 1995, com a idade que eu estou completando depois de amanhã, 68 anos. Ele, quando eu fiz 21 anos, ele me convidou para ser maçom. Iniciou numa loja do Oriente de Juiz de Fora, minha cidade natal, Minas Gerais, chamada Fidelidade Mineira. Essa loja está em exercício. Quando ele iniciou, ela era do Grande Oriente do Brasil. Mas ocorreu a cisão de 73 e ela passou para o que hoje é chamado Grande Oriente de Minas Gerais, na época tinha outro nome, confederada, um Grande Oriente confederado à Comab. Aí meu pai me convidou. Juiz de Fora, uma cidade que na década de 50, 60 era chamada de Manchester Mineira, devido a um parque industrial muito pujante. E depois foi decaindo, que a maioria das empresas, das indústrias, se transferiram para São Paulo. Juiz de Fora fica numa região geográfica que é interessante por um lado e por outro não. Ela fica a 260 quilômetros da capital, Belo Horizonte, 160 do Rio, inclusive o Juiz Forano é chamado de Carioca do Brejo, né? Eu já ouvi isso. Porque nós estamos a 30 quilômetros da divisa do estado de Minas com o Rio. Então, 30 quilômetros depois de Juiz de Fora, você já está no estado do Rio. E a 400 quilômetros de São Paulo. Inclusive, assim, uma coisa interessante, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai comprou a primeira televisão, né? E estava chegando a televisão. E foi passando e a gente sempre recebeu em Juiz de Fora a transmissão do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, isso gerava mais influência. A gente não recebia a transmissão de Belo Horizonte, recebia do Rio. Mas, enfim, Juiz de Fora, mesmo tendo decaído essa questão das indústrias, se transformou, era conhecida por uma cidade de muitas malharias, muitas confecções. E meu pai fez uma sociedade com um irmão de maçonaria. Chamava Malharia 3 Pontos. Um nome meio sugestivo, né? Só que a sociedade não deu certo. E meu pai dizia que esse irmão não tinha sido íntegro, ético e honesto para com ele. Então meu pai me convidou, quando eu tinha 21 anos, achando que eu já tinha maturidade para ser maçom, e eu falei para ele assim: pai, como é que eu vou entrar numa sociedade
que as pessoas se chamam de irmãos e um passa a perna no outro. Então, por que eu estou contando essa história, principalmente para jovens? Como eu disse, eu não costumo falar isso. Porque, à medida, como bem disse o nosso querido irmão Reginaldo, nosso grão-mestre, a maçonaria é uma instituição, como a própria definição traz, essencialmente iniciática. Quer dizer, passamos por esse procedimento de uma cerimônia de iniciação. Particularmente, a gente até gosta de dizer que eu acho que cada um faz a sua auto-iniciação. Você tem 3 que iniciaram juntos, numa mesma sessão, tudo igualzinho, cada um vai introspectar isso de uma forma diferente. Então a gente foi amadurecendo e aconteceu um evento que, principalmente a leitura de um livro, que me fez refletir um pouco melhor e aprofundar, antes de ser maçom, o que era a maçonaria. E aí, já morando em Brasília, eu mudei para cá em 85, um vizinho, Porta, me convidou para entrar quando eu estava aí com 32 para 33 anos de idade. 10 anos depois. E aí eu resolvi aceitar o convite. A minha iniciação acabou ocorrendo dia 6 de junho de 1989. Eu tinha recém-completado, praticamente uma semana, completado 34 anos. Sim. E a gente aprende com essa, vamos dizer assim, com esse amadurecimento, com essa percepção, a separar aquilo que o grande evangelizador Jesus Cristo dizia, o joio do trigo. E entender que o problema não era o homem, a instituição, o problema é o homem. Então, por isso que eu resolvi falar isso, para que os jovens que nos assistem, que vierem a nos assistir, possam fazer uma reflexão sobre isso. Bom, daí para frente, aconteceu uma coisa também muito interessante na minha trajetória maçônica. Como eu dizia, mais ou menos no ano de 88, no primeiro semestre, esse vizinho me convidou. Só que eu, por razões internas da loja, passou um ano quando o primeiro entrevistador, que nós chamamos sindicante, foi conversar comigo. E ele foi conversar, fazer entrevista, e me fez uma pergunta que a todos nós é feita: você pode frequentar a loja? E eu disse para ele: não. Mas por que eu disse isso? Quando eu vim para Brasília, eu vim porque eu passei num concurso público, né, como auditor fiscal da Receita Federal. Então, minha lotação acabou sendo aqui. Minha primeira formação em engenharia civil. E aí eu comecei a trabalhar e resolvi fazer direito, segundo curso. Então eu fiz o vestibular, não precisava nem ter feito, né, mas eu nem sabia disso, podia ter me candidatado como um aluno graduado, em julho de 88. Quando ele veio me entrevistar, eu já estava no segundo semestre de direito. Eu falei: eu não posso frequentar, eu estou estudando à noite. A loja funcionava terça-feira, funcionava e funciona, chama-se Abrigo da Virtude. Terça-feira. Ele falou: mas como é que você preencheu uma proposta? Eu preenchi tem mais de um ano. A situação era uma, hoje é outra. Ah, não, mas você tem que entrar, nós temos que ver e tal. E entrei. Deu certo. Entrei, mas não conseguia frequentar a loja. Por esse motivo. Aí eles me indicaram para frequentar uma loja no mesmo tempo que funcionava sábado de manhã, a Águia do Planalto. E aí eu fui recebido por um irmão que fez a sua passagem dia 1º de janeiro de 2021, que nos torna muito amigo. O irmão Elias Vieira Almada, ele era o venerável. Tá, e aí, passados uns meses, ele falou: você tem que se filiar aqui, porque isso vai prejudicar a sua vida. Ele foi conversar com o venerável do Abrigo,
E eu, como aprendiz, me transferi da Abrigo para a Águia por esse motivo. E daí nós ficamos 10 anos depois, né? Iniciei 6 de junho de 89, 7 de junho de 99, 10 anos e um dia, eu fui instalado como venerável mestre da Águia do Planalto. Fiquei 2 mandatos ali, 4 anos, né? 99, 2001, 2001 e 2003. Partimos, depois fomos deputado federal pela loja Águia do Planalto, 2003, 2007. 2007, juntamente com outros irmãos, mas como um irmão gosta de dizer, né, a idealização foi nossa, por causa da experiência como venerável, partimos para a fundação de uma loja de jovens, chamada Loja Universitária Ordem, Luz e Amor. É a Luola, né? Luola, exatamente. Luola, A gente usa a abreviatura L de loja, U de universitária, Ordem, Luz e Amor. Aí fala Luola. Ela funciona lá no GOB? Na Atalaia, no tempo da Atalaia, 706/7, Ela sábado, funcionava no 2 GODEF, sábados não por funcionava? mês. Ou a impressão minha? Tem outra loja Tem outro universitário, né? Tem a Verdade e Evolução. Ah, entendi. Então, nós, vamos dizer assim, idealizamos e conduzimos esse processo. 31 irmãos mestres maçons ombrearam conosco. Dia 31 de março de 2007, fundamos a loja. Me tornei o que se chama na hora de fundação venerável interino, que até chegar a primeira eleição, passa pela eleição, eleito, toma posse. E ainda fiquei mais 2 mandatos na loja. Então, com essa interinidade, foi 5 vezes. A interinidade foi por alguns meses. O GOB considera lá um mandato. Então, foram 8 anos e alguns meses como venerável. Depois disso, atuei também no Poder Legislativo do GODEF, como deputado distrital. Fui exercer uma missão fora do Brasil, né, na Receita Federal, passei 4 anos. E ao retornar em janeiro de 2018, finalzinho, 31 de janeiro de 2018, nosso querido irmão Reginaldo, que era o grão-mestre adjunto da gestão 2015-2019, com o irmão Lucas, decidiu sair candidato e eu fui honrado por ele com um convite para estarmos juntos na candidatura, visando a gestão 2019-2023, que está terminando agora. Então, estivemos juntos, como grão-mestre adjunto, mas por uma questão de legal, a atual legislação, até 2015, o grão-mestre adjunto que se candidatava, ele se licenciava. E depois alterou e ele tem que renunciar. Então, eu renunciei 30 de novembro para poder me candidatar a grão-mestre. O pleito ocorreu 11 de março. Com as bênçãos do grande arquiteto do universo, logramos êxito. Convidei o irmão Valderico, está conosco. Fomos eleitos, como você nos apresentou, já estamos diplomados pelo Tribunal Eleitoral e agora aguardando a nossa posse. Perfeito. No caso, ela vai ser no próximo semestre. A posse? 23 de junho. Daqui um mês, né? Hoje são 24. Entendi. É interessante. E trazendo um pouco sobre esse início de gestão, né, de vocês dois ali em 2019, o que de propostas e, enfim, desafios que vocês já tinham implementado, sabiam que iam ter durante a gestão, o que funcionou, digamos assim, né, o que vocês conseguiram fazer e o que não deu certo no caso, né? A gente sabe que teve uma pandemia, né, no meio do caminho, como a gente estava até começando aqui no off. Então é uma questão interessante, né, assim, para observar. Nós lançamos a nossa candidatura no dia 16 de maio de 2018, não foi isso mesmo, Marcos Noronha? Do aniversário dele, da aniversário maçônico. Tá, legal. Então nós
tivemos a oportunidade e tempo para elaborarmos um plano de ação e metas. E o que facilitou o nosso trabalho é que no ano de 2014, o último ano do mandato do irmão Jafé Torres, mas sob a coordenação do irmão Lucas Gaudiano, que era grão-mestre adjunto nos 2 mandatos do irmão Jafé, foi elaborado um planejamento estratégico para o Grande Oriente do Distrito Federal, coordenado pelo irmão Raul Sturari, e hoje ele é o secretário de Relações Institucionais do GODEF, na minha gestão. Então, esse trabalho facilitou muito a vida daqueles que estavam se propondo a administrar o GODEF. Então, com base nesse planejamento estratégico, que foi elaborado com cenários de 2015 até 2033, nós extraímos de lá as nossas propostas de campanha e que depois de eleitos e depois que nós tomamos posse, transformou no Plano de Ação e Metas 2019-2023. Extraímos planejamento estratégico 10 projetos para tocarmos durante a nossa administração. Então, o projeto número 1 foi voltado para a educação e cultura. Seguiram-se outros 9 projetos, todos focados naquele cenário de necessidades do Grande Oriente do Distrito Federal, e enriquecido também com propostas vindas das lojas e dos irmãos no período da nossa campanha. Aí vieram itens como relações institucionais, entidades paramaçônicas, sociedade civil, administração e patrimônio do GODEF, todas essas áreas que interessam na administração de uma potência maçônica. O nosso projeto número 1, que foi o nosso foco inicial, ele foi um pouquinho modificado quando chegou a pandemia, que foi algo inesperado para todos. Nós tivemos que voltar um pouco a nossa atenção, focar a nossa atenção nas nossas ações sociais, né? Mas vamos falar um pouco sobre a educação maçônica. Então, nós aperfeiçoamos, né, todo o instrucional maçônico do Grande Oriente Federal, oferecemos aos irmãos um curso de formação básica, seminários temáticos, seminários para administradores de loja. A área política também recebeu a nossa atenção em função do Núcleo de Ação Política, que foi criado no Grande Oriente do Distrito Federal por uma iniciativa da Suprema Congregação do ano de 2015. Então, no ano de 2015, todos os grão-mestres reunidos, com o grão-mestre geral, saiu uma das propostas que era cada Grande Oriente estadual, no nosso caso do Distrito Federal, formar um núcleo de ação política para uma inserção da maçonaria na política, não política partidária, mas uma política no sentido mais global. Mas voltando à educação, nós tivemos a oportunidade de dotar o Grande Oriente do Distrito Federal de instrumentos e meios tecnológicos que permitiram que a gente, além de oferecer os cursos que sempre oferecemos, também tomamos a iniciativa, mais recentemente, de criar uns encontros de temas maçônicos para debates. Foi essa nossa última contribuição na área educacional do GODEF, mas nós tivemos a oportunidade de concretizar a TV GODEF. Então nós temos a oportunidade hoje, ao oferecer os nossos cursos, encontros, seminários, transmitir ao vivo com participação à distância. Então isso também foi um investimento na área educacional. Como eu falei, quando veio a pandemia,
aí nós tivemos que nos voltar para as ações sociais com maior intensidade, tanto visando o público interno, quanto comunidades carentes do Distrito Federal. Tivemos a oportunidade, foi uma iniciativa muito boa, do Grande Oriente do Distrito Federal, juntamente com a grande loja maçônica do Distrito Federal, assinarmos um protocolo de intenções com o governo do Distrito Federal para fazer no governo do Distrito Federal tinha um projeto coordenado pelo vice-governador, que chamava Todos contra o Covid. Então nós juntamos os nossos esforços e podemos atingir, né, um universo bem maior do que se isoladamente nós fizéssemos. Sim. Então foi um trabalho muito bom, trouxe dividendos, né, principalmente fortalecendo a egrégora maçônica do Distrito Federal. Paralelamente a isso, a Secretaria de Previdência e Assistência do Grande Oriente do Distrito Federal atuou bastante. Nós temos vários subprogramas do nosso Plano de Ação e Metas que estão afetos à Secretaria de Previdência e Assistência. Vocês sabem que o Distrito Federal é muito procurado com relação à área de saúde, principalmente de pessoas que vêm de fora. Sim. E isso inclui irmãos de outros estados. Então, não só na área da pandemia, mas em toda a nossa administração, nós estivemos atentos a essas necessidades e a procura foi muito grande. Vagas em hospitais, busca de cirurgias, de internações, de ajuda em medicamento e até em transporte de pessoas que vinham para o Distrito Federal. Tivemos umas 2 situações de óbito e que nós tivemos que fazer o translado, né, de corpos para outros estados. Então, só uma dúvida. No caso, o Grande Oriente tem o pecúnio maçônico, né? Isso. Ele também é essa pasta que cuida dele? Sim, sim. Que eu acho interessante. Eu vi numa reunião e... além dessa assistência, temos o pecúnio maçônico também, que é de interesse não dos irmãos, mas das famílias, né? Com certeza. Porque por mais bem situado que esteja o irmão, naquele momento de passagem para o Oriente Eterno, a família tem alguma dificuldade. E nós fazemos uma campanha constante para que os irmãos entendam que o pecúnio maçônico é o grande tronco de solidariedade do Grande Oriente do Distrito Federal e tem por objetivo atender as famílias. E não o irmão que é filiado ao pecúnio, porque ele nunca vai se beneficiar do pecúnio, e sim a família. É quase que impossível, né? Assim, então, temos também um projeto que foi iniciado na administração do irmão Lucas Gaudiano, no momento em que eu era grão-mestre adjunto, que é a unidade móvel odontológica. A unidade móvel odontológica é um projeto de uma dimensão muito grande e abrangente. Não é? É aquele ônibus que está à disposição das lojas para que a gente atenda a comunidades carentes, a áreas educacionais. Então é um projeto permanente que deve continuar por muitas administrações seguintes, e nós acabamos de fazer uma restauração no ônibus, né, nos gabinetes dentários, e está renovado para entregar para a próxima administração do irmão Marcos Noronha aquela unidade móvel odontológica pronta para fazer mais 4 anos sem ter problemas, vamos dizer, mecânicos de material. Então nós fizemos isso também. Vou estender um pouco mais, dizer de outras áreas, né? Sempre contando com o apoio do meu irmão Marcos Noronha, e diuturnamente estivemos presentes, juntos, até 30 de novembro, como ele fala, mas ainda hoje essa nossa transição é uma coisa muito fácil, porque nós estamos juntos, né? Então eu acho que vai ser uma transição bem tranquila, né? Está sendo, né?
Bom que tá tudo em casa, né? Então, por exemplo, na questão da administração e patrimônio do GODEF, nós tivemos a necessidade de fazer reparos estruturais na sede do Grande Oriente do Distrito Federal, porque a sede é uma junção de 2 prédios que foram construídos em épocas diferentes e eles apresentam problemas exatamente em função disso. Então, nós tivemos que reforçar a estrutura do prédio. Agora, recentemente, nós fomos surpreendidos com um templo que estava com o piso cedendo, que é o Templo 2 do Grande Oriente do Distrito Federal. Nós estamos finalizando a reforma, né? Senão ele ia cair. E também tivemos a oportunidade de construir um novo templo na sede do GODEF, que é o Templo 4. Nós tínhamos até então 3 templos, e é o único templo do Distrito Federal destinado, né, ao rito brasileiro. Isso foi um pedido que veio das lojas do rito brasileiro em fevereiro de 2020. Aí chegou a pandemia, nós não conseguimos fazer nada. Então aí, a partir da metade do ano passado, nós retomamos esse projeto e tivemos a oportunidade de sagrar esse templo no dia 21 de abril, no aniversário do GODEF. Então, as lojas e os obreiros do rito brasileiro estão muito satisfeitos com essa nova, né, oportunidade das lojas estarem mais próximas umas das outras, funcionando num templo destinado ao rito. Sim. As lojas que já funcionavam no rito brasileiro, em outros templos e tudo mais, elas vão passar a funcionar nesse novo templo ou vão ser... Já estão funcionando. Perfeito. Né? Legal. São 5 lojas que fizeram uma parceria com o GODEF. Nós fizemos a estrutura do templo e essas lojas do rito brasileiro, elas colaboraram com a decoração do templo e o mobiliário. Né? Então, coube a elas também uma participação financeira para que a gente concluísse o templo. Aproveitando, vamos aí incluir as nossas relações com as entidades paramaçônicas, as ordens juvenis, porque durante o processo nós fomos muito demandados com relação às ações sociais. Então, sempre que nós vamos fazer uma ação social, nós incluímos a Fraternidade Feminina, que é uma instituição oficial do Grande Oriente do Brasil, que é presidida por Elaine Albuquerque, que é minha esposa. Ela é a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Grande Oriente do Distrito Federal. E todas essas ações nós chamamos, né? Tivemos a oportunidade de ter a Ordem Demolê junto com a gente, a Ação Paramaçônica Juvenil, que é uma instituição criada pelo Grande Oriente do Brasil, as Filhas de Jó, né? Também são reconhecidos como entidades paramaçônicas os Bodes do Asfalto e os Shriners, que cuidam de crianças. Essas 2 entidades também que são, né, os membros são maçons, também eles têm participado. Também nas solenidades que nós fazemos, contamos muito com a presença, né, dos membros da Ordem Demolê, para que estão sempre abrilhantando os nossos trabalhos. E cada uma dessas áreas tem um secretário, né, tem um secretário-geral de entidades paramaçônicas, e cada um tem o seu secretário adjunto para cada uma das instituições. Esse é um trabalho contínuo, né, de aproximação, de conversa, de apoio. Tivemos a oportunidade também de estar junto da unificação da Ordem Demolê. Estávamos lá não só naquele dia, mas em todo o processo, né, que teve o apoio do nosso soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, né, e o GODEF também, em suas relações institucionais, tem se beneficiado, mas também tem ajudado bastante o Grande Oriente do Brasil. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar e assessorar o Grande Oriente do Brasil em alguns momentos significativos dessa administração atual, tanto
irmão Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, quanto nas relações institucionais internas no GODEF e com outras, né, potências maçônicas, a exemplo da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, mais recentemente o Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal, que é ligado à Comab, e outras instituições maçônicas que a gente tem se aproximado, como a Academia de Letras, lojas de pesquisas, tanto aqui em Brasília como fora do Distrito Federal. Não é isso aí, meu irmão Marcos Noronha? Então essa é uma síntese que pode ser complementada alguma coisa, porque o irmão Marcos Noronha esteve junto comigo em todos esses momentos. E por isso que ele foi habilitado e escolhido para ser o próximo grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. Não, perfeito. Eu já vou pedir para você fazer um complemento também sobre o que o irmão Reginaldo acabou de falar, mas também gostaria que você pegasse o gancho e também falasse sobre os seus projetos e as suas prospecções para a próxima gestão do GODEF, se vai seguir o plano de ação já proposto até 2033, né? Ou vai fazer seus próprios projetos ou vai mesclar os dois, né? Da mesma forma, como é que vão ser os incentivos e outros trabalhos propostos junto das organizações juvenis, a Ordem de Molay, Filho de Jó e a PJ. Bem, o irmão Reginaldo praticamente exauriu o tema, né? Mas, primeira parte da sua pergunta, a gente pensa o seguinte, é lícito, é democrático haver outras candidaturas como ocorreu aqui no Distrito Federal. O nosso soberano irmão Múcio, citado pelo gente irmão Reginaldo, ele teve uma felicidade muito rara de conduzir o processo de sucessão com uma chapa única. Há aqueles que são favoráveis, há aqueles que são contrários, né? Penso até um irmão que falou que votou em branco para o Grande Oriente do Brasil porque era chapa única. Quer dizer, a gente tem que respeitar, né? Mas assim, o que nós vemos de interessante, apesar de aparentemente haver uma restrição se fosse sempre uma chapa única, é aquilo que, de um modo geral, a sociedade critica quando inicia-se um governo novo, que é rasgar tudo que o outro está fazendo, não dar continuidade aos processos. Processos, aquilo que está sendo feito, pode ser bom, pode ser não tão bom e pode ser até ruim, né? Mas tudo na vida, seja no nível macro, seja no micro, se você pensar na sua vida, algumas coisas você tem que fazer correção de rumos. Então isso é normal. O que eu vejo de positivo nessa sucessão? Veja bem, desde 2015, essa mesma época que houve uma mudança em nível do Grande Oriente do Brasil, na legislação eleitoral, que passou a ter essa necessidade, depois interpretada e considerada peremptória, e a renúncia do grão-mestre adjunto, por exemplo, que estava se candidatando a grão-mestre, logo depois dessa época, em 2016, talvez provocada por essa nova legislação, houve uma mudança também na nossa Constituição do Grande Oriente do Brasil, vedando a reeleição. Então, o irmão Reginaldo citou há pouco, e o irmão Jafé foi 2 mandatos, e nos 2 o irmão Lucas foi o adjunto. Mas quando o irmão Lucas foi eleito, já não podia haver mais a reeleição. No GOB também não pode ter reeleição? Também não. Para grão-mestre, não, né? Um grão-mestre pode até se candidatar a grão-mestre adjunto, mas ele não pode se candidatar a grão-mestre novamente. Só não pode repetir o cargo, né? Exatamente. Entendi. Então, veja bem, o irmão Lucas passou 8 anos como adjunto. De certa forma, ele já está até habilitado a ser próximo grão-mestre, né? Quando ele decidiu concorrer, nem sempre
Nós tivemos aí agora nesse período sucessório no Brasil, todas as unidades da federação, 3 ou 4 adjuntos que resolveram não se candidatar a grão-mestre. Então isso ocorre também, mas ele que vem acompanhando com muito mais intensidade está teoricamente preparado. E o irmão Lucas então convidou o irmão Reginaldo, ele deu sequência. E como ele disse, na construção da gestão foi baseado no plano estratégico 2015-2033, construído nos anos 2013 e 2014. Nós fizemos a mesma coisa. Por quê? Porque já estávamos no trabalho gestor do Grande Oriente do Distrito Federal, como adjunto. Já tivemos essa percepção durante a nossa campanha. Nós construímos um plano de ação e metas também, e hoje se transformou no nosso planejamento estratégico 2023-2027, que foi feito exatamente com base nesse plano estratégico do GODEF. E então essa é a importância. E como nós estamos como adjunto, algumas correções de rumo que nós entendemos que deveria ser feita, nós já temos esse background para poder subsidiar a nossa gestão. Realmente nós demos continuidade para que todos tenham conhecimento, devidamente apoiado, como bem disse o irmão Reginaldo, que é uma transição serena. Nós fizemos já por 2 sábados, sábado passado e o sábado retrasado, de 8h30 da manhã às 17h30, seminários de planejamento com os futuros secretários. Aí, os secretários adjuntos, temos uma figura também criada na gestão do irmão Lucas, né, que é o ouvidor, que não existe, que eu tenha conhecimento nas outras unidades da federação, nem no GOB. Eu acho que é um cargo importantíssimo. E também a Procuradoria, o Ministério Público. Então, também participou. Mesmo sendo um Ministério Público, que não é exatamente do Poder Executivo, mas ele é nomeado pelo grão-mestre e está ali para manter, né, a nossa jurisdição, nossa unidade organizacional, Grande Oriente Distrito Federal, muito seguidor das leis, né? O Ministério Público, no termo latim, é custos legis, né, o fiscal da lei, manter que a lei seja seguida. Então, esses 2 sábados, eles se destinaram ao quê? O primeiro sábado, basicamente, a revisitar o planejamento estratégico 2015-2033, e aí é interessante porque quem conduziu o processo foi o atual secretário de Planejamento da gestão 2019-2023 e será secretário de Planejamento na gestão 2023-2027. Mas com a participação ativa, o dia todo, todos os dias, e na preparação prévia, logicamente foi feito comigo, né? Como grão-mestre eleito e também do nosso adjunto, o irmão Valderico, o seminário, o irmão Sturari. Então ele esteve presente, ele não vai ter cargo na nossa gestão, porque declinou, né? Ele é presidente do Instituto Sagres, a quem nós agradecemos muito pelo trabalho que já havia sido feito na época, né? Irmão Lucas, irmão Reginaldo, ele secretário de Relações Institucionais hoje, e ele agora é presidente pela 2ª vez, né, do Instituto Sagres. Então temos que agradecer essa expertise. Né? Desculpa interromper, mas cuida exatamente do que esse instituto? É exatamente um instituto que tem esse trabalho na área de planejamento, de gestão, de prestação de consultoria para organizações nesse sentido organizacional, sinteticamente. Mas participa, o irmão Sturari é um coronel reformado,
Nós temos um irmão general, Santa Rosa, que faz parte, mais coronéis e outros, não é só militar e nem só maçom, até anteriormente era uma presidente, né, uma professora. Então, é um instituto que faz um trabalho realmente nessa área de subsidiar, de prestar consultoria às organizações. Faz um trabalho belíssimo e trabalhou para o Grande Oriente do Distrito Federal de forma graciosa, né? Isso é importante destacar. Então, nós demos sequência a isso. O primeiro sábado foi esse, uma revisitação. Claro que nem todos os secretários puderam participar. Um irmão, por exemplo, uma instituição que o irmão Reginaldo, uma secretaria que o irmão Reginaldo citou agora como muito importante, a Previdência e Assistência, o irmão que vai ser o secretário, a mãe dele faleceu de manhã no sábado, né? Então ele teve que, e aqui em Brasília, é o irmão Cláudio Mendes, que teve uma ligação muito grande com a Demolê, foi, como é que chama? Grande Mestre Distrital. Grande Mestre Distrital, exatamente. Sim. A mãe dele faleceu, ela estava aqui, mas é de Uberaba, foi levar o corpo, etc. Mas enfim, a participação muito ativa, e eu até disse lá, contei uma historinha no encerramento do primeiro, né, da primeira parte no sábado, dia 13, onde eu contei uma historinha que é muito importante, porque quando você participa é uma coisa. Se reunisse eu, né, o irmão Valderico, que é o adjunto, com o irmão Décio, com o irmão Esturário, poderíamos construir aquilo que foi feito por todos, mas a gente só entregaria. Ali não, todos deram a participação. E é muito diferente a realidade presenciada da realidade reportada. E eu tenho um grande exemplo, assim, que todos temos, mas que eu tive conhecimento, inclusive num curso gerencial que fiz. Recordam, vocês são mais jovens, não sei se recordam, quando a Embaixada dos Estados Unidos sofreu um grande atentado no Afeganistão. Morreram todos. E aí o general que dirigia o Pentágono, ele foi lá ver o que tinha acontecido. E ele viu na parede, naquela que sobrou, né, nas paredes, algumas que sobraram, a projeção do corpo do soldado, uma bomba, né? E ficou aquilo lá na parede. E ele ficou tão impressionado que ele voltou e falou: enquanto eu for o comandante-geral das Forças Armadas aqui do Pentágono, eu faço uma promessa que nenhum soldado meu morrerá nessa situação. Mas por que isso o sensibilizou? Porque ele viu a realidade. Ele não recebeu um relatório e só viu foto, não. Ele foi lá, é a realidade presenciada. Né? Então, trazendo isso para que nós entendemos o importante, nós fizemos uma revisitação, porque esse planejamento parte daquelas definições clássicas, né, de missão, visão, valores, e cada um distribuído em grupos teve a oportunidade de dar a sua opinião, discutir os objetivos, aquilo que foi, quer dizer, alguns objetivos, alguns compromissos foram agregados ao plano original e alguns foram retirados. Então, hoje, a nossa futura equipe construiu um planejamento estratégico do GODEF 2023-2033. Não fomos além. Entendemos que não dava para ir além. Sábado, agora, o último, já foi trabalhar o planejamento estratégico da nossa gestão 2023-2027 e cada secretaria trabalhar o seu plano tático operacional, colocando objetivos, colocando, por exemplo, um dos objetivos que se colocou lá como uma meta, né, é que nós buscássemos, né, chegar a 1.000 participantes, 1.000 filiados do Pecúlio Maçônico. Hoje nós estamos em número redondo com 300, não chega a 300, 290, mas com essa meta num curto espaço de tempo. É uma meta, alvissareira, desafiadora, mas é uma meta. Então, cada secretaria construiu a sua meta. Nós estamos aqui
já lançamos, e de uma forma até um pouco ousada, mas com apoio do irmão Reginaldo, uma vez mais, realizar o tradicional baile do maçom esse ano. Então, quem está conduzindo é uma secretaria também chamada ainda extraordinária, criada pelo irmão Lucas, recriada pelo irmão Reginaldo, e eu teria que recriar porque é extraordinário, de esporte e lazer. Então, eles colocaram como uma meta tentar uma participação, uma presença de 23% dos maçons do GODEF, que hoje são 2.700. Então, quer dizer, 23%, não é 23 maçons, 23% de maçons. Eu acho altamente desafiador chegar a esse número, porque aí teria as famílias, né, as esposas como maior. Tem uma série de desafios também. Daria muito mais de 1.000, mas colocaram essa meta, né? E já saiu um pré-planejamento para o baile de 2024. Isso para dar um exemplo, né? Claro que eu não estou exaurindo. Então, seguimos, sim, respondendo objetivamente o plano de estratégia do GODEF. Essa continuidade de gestão propicia isso. Quer dizer, nós não estamos aqui criando um plano, nem o irmão Reginaldo criou um plano do Reginaldo, nem o Marcos Noronha criou um plano do Marcos Noronha. É um plano do GODEF, que já está pré-existente, é divulgado, teoricamente deveria ser conhecido por todos os maçons, porque está no nosso site. Então, quer dizer, essa é a sequência. Nas secretarias, nós buscamos, agora tem, hoje, por exemplo, um irmão me mandou uma mensagem dizendo: poxa, você escolheu tal irmão para ser isso e não sei o quê, parabéns, realmente... Eu falei, não, eu não posso falar que a escolha é minha. Eu acho que muitas vezes eu recebo a indicação de Deus, né, seguindo aquilo que Deus nos traz. Mediunidade bate ali, como fosse. Então, por exemplo, um irmão chegou para mim, falaram da Ordem Arco-Íris, que conhece, pô, só temos um Betel aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, e a filha dele é da Arco-Íris. Falou, eu quero ser o adjunto. Quer dizer, quero assim, se oferecendo, né? Da Arco-Íris. Mas eu falei, não, vou te passar como secretário mesmo de entidades paramaçônicas. E aí trouxemos um Demolei para ser o adjunto da Arco-Íris, que é o Matheus Sampaio. Sim. Por quê? Porque até queriam que ele fosse da Demolei, mas ele mesmo falou, e ele tem a ligação com o Arco-Íris por intermédio da... na verdade, ele tem ligação com as filhas de Jó. Desculpa, com as filhas de Jó. Eu confundi. É natural confundir. A noiva dele. Põe a borracha aí. A noiva dele, inclusive... A noiva dele é da filha de Jó. Exato, então ele está muito entusiasmado, conhece a Demolei, o que vai ajudar também. Sim. O Diego... Sabem quem é, vai assumir como grande mestre nacional. Grande mestre nacional adjunto em 22 de julho. No grande encontro que vai ter no Espírito Santo, né? Lá em Aracruz. Em Aracruz, com a previsão de 1.800 participantes. Já chegou nisso? Eu não tô sabendo. Eu não duvido não, deve ser por aí mesmo. Mas é porque é na beira da praia, né? O pessoal tá empolgado aqui. Então congresso pós-unificação. Mantivemos o mesmo secretário adjunto da gestão, né, que ora está para se encerrar, para a PJ, né, que era também um irmão que foi venerado, terminou o veneralato, se ofereceu, porque a filha dele também é a PJ, da PJ e uma das lideranças na PJ. Então, o nosso trabalho é dedicar o máximo possível, mas eu quero que os secretários façam. Né? E nós temos diretrizes macro, que foi discutida, não fui eu quem dei, foi o planejamento estratégico que trouxe, e cada secretaria cumprir com essa sua missão e avançarmos, né, de uma forma morada e inovada na nossa gestão junto às ordens paramaçônicas, entidades juvenis, tanto a PJ, Demolei, de Jó, exato. Né? E evidentemente com uma visão um pouquinho diferente
para as duas outras entidades paramaçônicas, como disse o nosso eminente irmão Reginaldo, que são os Shriners e os Bodes do Asfalto. Mas Com certeza. tanto os Shriners quanto os Bodes do Asfalto têm uma dedicação, um objetivo de ajuda. Então, Shriners para as crianças, o Brasil não avançou muito, mas os Estados Unidos, com hospitais voltados para as crianças, eles ajudam aqui em Brasília O Agarran, né? Eles têm a ala... HMIB. Exato. Eu tive a oportunidade de participar, se eu não me engano, no final do ano passado. Eles ajudam aqui a ala das crianças com lábio leporino, né? No Agarran. Isso, Agarran. Então, assim, é um trabalho fantástico. Inclusive, a ala, se não me engano, foi nomeada, né? Quem? A ala é nomeada de Shriners lá. Justamente por causa desse belo trabalho que eles fazem. Acho que, sim, é excepcional. E os Bodes do Asfalto fazem essas visitas itinerantes, mas sempre associada com trabalho beneficente, com trabalho de filantropia. Então, a gente tem uma expectativa muito grande no deslanche. E eu já conversei inclusive com o próprio Felipe Rocha, né, que nos procurou, neto de um grande amigo e irmão, fez a passagem o ano passado, dizendo, nós temos uma questão que precisam que todos os jovens compreendam, a limitação orçamentária do Grande Oriente do Distrito Federal. Você vai lá, a grande loja doou, né? Eu estive ontem com o nosso belíssimo irmão Armando Assunção, então, eles percebem, né, que aluguéis é muito expressivo, que nós não temos. Né? Então, quer dizer, há que se compreender isso e ver que o nosso tipo de apoio, Grande Oriente Distrito Federal, gestão do irmão Reginaldo, gestão agora, as entidades paramaçônicas, juvenis, ela não ficará sempre um limitador se pensar em ajuda financeira. Mas não é só esse tipo de ajuda, tipo de desenvolvimento. Acho que nós temos que fazer essas ordens crescerem aqui no Distrito Federal. Eu fui venerável da Águia, que eu citei há pouco. Nós participamos da criação do núcleo apejotista. E hoje só tem um. E naquela época tinham, se não me engano, 5. Então, quer dizer, precisa... Todas as ordens são voltadas para o bem, para aquele princípio maçônico de tornar a humanidade feliz. Elas fazem parte disso e a gente precisa de estimular, trazer o jovem para repensar o futuro, né? Sim, com Porque certeza. sair desse vício dos jogos, né? do celular, do não sei o quê, e começar a trabalhar com essa questão de pensar um pouco no próximo, de trabalhar valores, de trabalhar a questão espiritual. Maçonaria, a espiritualidade, né, proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. E a Demolei também, e a PJ também. E com certeza conheço pouco de filhos de Jó, sou muito sincero, mas com certeza as filhas de Jó também. Querendo ou não, todos têm virtudes em comum, né? No caso da nossa ordem, né? A Ordem Demolei, nós temos as 7 virtudes, justamente, e os 3 baluartes que basicamente adornam, né? A atuação do Demolei ali no dia a dia. E, assim, é interessante essa questão que vocês dois tocaram de sempre tá fazendo uma gestão de continuidade, né? Eu e o William, estamos correndo agora para no caso, a Alumni IDF, né? É uma instituição, digamos assim, associada à Ordem Demolei, né? Que é voltada para o pessoal que já passou da idade, né? E tal. E nisso, a gente... Vou colocar assim, 2 gestões, mais ou menos, a gente já está na segunda gestão pós... Unificação. Não pós-unificação, mas digamos assim, Que a ordem se reestruturou. Que a Alumni voltou, justamente. E a gente vê isso.
tá vindo com... Essa continuidade. Exato. Não, e é importante citar essa parceria do GODEF com as organizações juvenis, né? E dizer também que é importante construir esse relacionamento com elas. Ainda mais porque as organizações juvenis têm muito a crescer ainda no Distrito Federal. Há outros públicos a serem atingidos, outros públicos podem vir a fazer parte da família maçônica. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, há algum incentivo para os garotos, né, que já têm mais de 18 anos e tudo mais, iniciarem na maçonaria, nas lojas filiadas ao GODEF? É até válido ressaltar, né, que é tanto destinado para a própria Ordem de Molay, né, que é exclusiva para homens, como para PJ também, né? Tem Sim. alguns APJistas homens, né? Sim. Com relação à iniciação de jovens, Uhum. há um incentivo na legislação do Grande Oriente do Brasil. Uhum. Então, o jovem que tenha sido demolê, integrante De paramaçônico, sim. de entidades paramaçônicas, tem uma isenção aí, sendo universitário, até os 25 anos de idade, né? Perfeito. Então, isso daí está vigente e muitos têm se aproximado, respeito à sua iniciação, com os custos bem baixos. Não, Então, perfeito. isso aí é coberto pela legislação maçônica vigente. Então, assim, as lojas do GODEF, se algum jovem que tenha o seu capítulo patrocinado por uma loja patrocinadora jurisdicionada ao GODEF, se ele quiser, for convidado, né, a iniciar numa loja, ele tem essa isenção garantida pelo GOB, né? Exatamente. Entendi. Entendi. É importante divulgar isso, porque muitos jovens não sabem, né? Chegam ali nos seus 21 anos, querem continuar essa jornada junto da maçonaria, às vezes é convidado e tudo mais, mas por estar ali no seu período de estudante, não consegue adentrar. Então é importante Houve até isso. um esforço, eu digo aí uns 3 anos atrás, da loja universitária Verdade e Evolução, que saiu divulgando esses benefícios e trouxe para a loja, eu acho que uma meia dúzia de jovens demolê, principalmente, para ser iniciado, né, na loja universitária. Agora, muitas vezes isso é esquecido e aquelas lojas que não são lojas universitárias, elas às vezes desconhecem até esse benefício. Sim. Tem que ser lembrado, né? Nisso daí a gente tem até um pouco de culpa no cartório, né? Porque a Ordem de Molay é uma coisa que a gente fala. A Ordem de Molay precisa de mais divulgação. Exato. Né? O próprio William fala que o DF tem o potencial de ter papo de 40, né, Por aí, capítulos 40 e tal. capítulos, mais ou menos. E querendo ou não, a gente peca um pouco nisso. E assim, eu falo porque segunda-feira nós fizemos uma visita em uma das nossas lojas patrocinadoras, né? A Mário Bering. E a gente pôde ver o quão em falha nós também estamos, sabe? No caso, não só com as lojas patrocinadoras e tal, mas com a maçonaria em si, sabe? E que negócio, você conhece a pessoa, se torna amigo dela com a convivência, né? E querendo ou não, esse estreitamento, né, de relações ali entre a Ordem de Molay, como é o nosso caso, né, enfim, de todas as paramaçônicas, com a maçonaria é muito importante, né? Exatamente. E tinha um ponto que eu até queria voltar, mas, caraca, me faltou aqui na memória. Mas eu esqueci. Não, mas Enquanto você está lembrando, só para fazer um esclarecimento. O que é acabei confundindo Filhos de Jó com arco-íris? O que acontece é o seguinte, esse tempo que eu passei 4 anos fora do Brasil, eu fui adito da Receita Federal no Paraguai. E convivi muito com a maçonaria do Paraguai, mas muito mesmo. E tanto que eu sou membro do horário de lojas lá no Paraguai. E ali a Demolay, né, a Ordem Demolay, é muito pujante. Sim. Muito pujante. Mas lá, o que é pujante é o arco-íris. Não é as Filhas de Jó. Então isso veio na memória aquela época. Né? Eu tenho, por exemplo, um grande irmão,
considero, ele era um grande incentivador, inclusive tem cargos, exatamente. Ele só tem 2 filhos, homens, né? 2 filhos, todos os 2 do Demolay. Mas ele era um dos... Tinha e continua tendo cargo das meninas do Arco-Íris. Né? Eu não sei bem, secretário executivo, alguma coisa assim. E a gente mantém contato até hoje. Inclusive ele, particularmente, eu nem convidei que ele viesse na posse. Mas não precisou de convidar, porque ele falou, eu não vou fazer o possível para ir na sua posse, não. Eu vou fazer o impossível. Então, realmente, por isso que veio na memória automaticamente o Arco-Íris, que tem, parece que assim, um incentivo maior da própria grande loja, né? Mas no GOB, nosso é as filhas de Jó. Mas também nada impede, né? De uma ou outra ser patrocinado por ambas as potências, né? Com certeza. E é preciso, né? Como eu falei, o fortalecimento, né, dessa relação. Até você estava falando dessa questão, mas a receita do GODEF, de certa forma, é restrita, né? Se eu não me engano, 2 programas atrás, nós estávamos fazendo a história do Coração de Estudante, né? O capítulo que funciona lá na Estrela de Brasília, eu conheço, né? muito Isso. Tem o Coração de Estudante. É o capítulo do Filipinho, né? E os gestores anteriores. Não, com certeza. O próprio Matheus da Areópolis. O próprio Matheus. Do Klinger, que era da Adonai, número 4, né? Santuário de Adonai. Santuário, nós admitimos ele como membro honorário da Águia do Planalto, quando eu estava como venerável. E os 2 filhos dele, o Luiz Henrique e o Carlos Eduardo, foram mestre conselheiro distrital? Mestre conselheiro do capítulo Coração de Estudante. O Carlos Eduardo, eu acho que ele foi mestre conselheiro distrital, né? Você falou eles por volta de 2002, mais ou menos? Isso, por aí. Nossa, faz tempo. Foi tipo a terceira gestão, assim, de inclusive o Matheus, né, o Sampaio, a mãe deles, que é a Fátima, né, uva do irmão Klinger, considera o Matheus um filho, não saía da casa dela. O Sampaio é muito bom. Tem muito essa aproximação, né? Pode falar. Só complementando, então a gente nesse programa estava conversando justamente sobre essa questão. Tem muitas coisas que a Ordem Demolay precisa mais de um apoio moral, sabe? Um guia ali. Então, é uma coisa que, trazendo esse exemplo, né, do próprio capítulo Coração de Estudante, teve um momento que o capítulo foi, digamos assim, foi sequestrado, sabe? Essa autonomia, esse ensinamento que a Ordem Demolay traz pro garoto, sabe? Por exemplo, eu preciso fazer uma arrecadação de fundos. Eu tenho aquela insegurança que pode dar muito certo, né? Ao mesmo tempo pode dar errado e eu vou tomar um prejuízo ali. Querendo ou não, é um ensinamento que a Ordem Demolay traz e tem que passar por isso, né? Tem que passar, exatamente. Assim, tornar o ambiente seguro para erros, eu acho que é o papel tanto da maçonaria, né, como patrocinadora principal, como dos senhores demolays que estão ali ao redor, né, das mães, no caso das tias, adulta, né, do clube de mães e tal, e tudo nesse sentido, sabe? Assim, é fundamental a parceria ali, né, vocês estando presentes nesse sentido. Mas, então é isso, gostaria de encaminhar aqui para o final, agradecer demais a presença de vocês por nos receberem. Eu acredito que vocês vindo aqui é um passo muito importante para estreitar mais essa parceria, esse relacionamento junto da Ordem Demolay, principalmente, que é onde a gente está vindo aqui representando, né? Talvez divulgar mais ainda aquele incentivo que a gente acabou de falar, que já tem presente na própria legislação do GOB, mas algumas lojas fora, as universitárias, né, não conhecem. Então é importante a gente estar vindo aqui para poder falar sobre esses assuntos e ver também que esses assuntos são acessíveis, né, para a gente tratar.
certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Hoje, por exemplo, o nosso futuro secretário, né, de Estados para a Maçônica, que é Adriano Gali Gardini, Sim, sim. Uhum. mandou uma foto para gente aqui com a seguinte mensagem. Vou colocar aqui, ó. Pra montar a barraquinha dos Demolei da filha de Jó, lá na festa junina, lá na Estrela de Brasília. Então, ele mostrando aqui a foto, ele foi cortar bambu. É o apoio moral que você está acabando de Sim. falar. Não, e em relação ao tio Gardini, eu tenho o prazer de ter ele no clube de mães do meu capítulo, né? A Ave Branca. Ele será o nosso secretário, você Exato. sabia? Não sabia. Eu tô sabendo agora. Ele que vai junto com o Sampaio, então, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, né, usando uma linguagem coloquial, o chefe do Sampaio. Não, assim, a equipe tá mais que aprovada. Eu falo porque eu vi de perto tudo que ele fez, tudo que ele está fazendo, na verdade, pelo capítulo, né? Essa questão mesmo que eu toquei aqui, né? Às vezes os meninos têm certos receios e tal, ele não, bora e tal, não sei o que, vocês fazem isso e tal. Então, assim, é bem importante. Pô, muito bom saber, né? Que ele vai participar. Tá aí com esse incentivo, né, pra Ordem Demolei. Então é isso, meus irmãos. Vou abrir as considerações finais pra gente se despedir aí, começando pelo nosso irmão Reginaldo. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por essa oportunidade que nós estamos fazendo aqui, exatamente estreitar os laços que nos unem, né? Com certeza. São encontros como esse que a gente troca ideias, conhece um pouco daquilo que cada um está fazendo em prol da nossa ordem como um todo, e fazemos novos progressos na maçonaria, sim. Sim. Estamos à disposição para outras oportunidades, porque é sempre bom, né, esse relacionamento, esses encontros que vão nos aproximando a cada dia e fazendo com que a gente aprenda um pouco mais, né? Porque nesta vida a aprendizagem é uma constante e permanente, né? Tudo que a gente faz resulta em um maior conhecimento para que a gente possa concretizar os objetivos maiores da ordem maçônica comum. Muito obrigado a vocês. Perfeito. Reitero as mesmas palavras do nosso eminente irmão Reginaldo, e nosso agradecimento. E deixo aqui uma sugestão, seja com o irmão Reginaldo, seja comigo, seja com outro irmão, que talvez a gente pudesse fazer alguns podcasts mais a miúdo e mais, talvez, curtos, né, para levar mensagens específicas para o jovem, porque nosso tempo acaba sendo limitado. Sim. A demanda é muito grande. Então, se a gente grava um podcast de alguns minutos e envia isso para todos os jovens, sejam demolês, sejam apejotistas, sejam filhas de Jó, isso terá uma capilaridade bem maior. Sim. E saberem, porque muitas das vezes a gente sabe que a comunicação ela não chega e a pessoa fala, eles não estão fazendo nada, não estão nem aí para a gente. Não é uma verdade. O que não dá, a gente tem uma certa restrição de conversar com cada um, né? Mas a gente pode conversar dessa forma. Então, parabenizo vocês, com certeza também, né? Faço mesmo as minhas das palavras do nosso eminente irmão Reginaldo, nosso agradecimento, e vamos sempre conversar. Que é Deus, ou se quisermos usar o rito brasileiro, o Supremo Arquiteto do Universo, abençoe a todos nós. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Parabéns pela gestão, Ronaldo. Muito sucesso para a próxima gestão que vem à frente do ODF e esperamos estreitar cada vez esses laços, fazer nosso progresso junto. Então é isso, meus irmãos. Os avisos finais. Basicamente isso. Eu quero agradecer de novo aqui a presença dos senhores. Foi, assim,
Fantástico, é muito bom ver como o GoDF, né, em específico, está trabalhando de forma contínua, né? Eu gosto de bater muito nessa tecla e quando eu estou discutindo política e tal, o que falta é, de fato, uma continuidade, né, nos projetos em si. E falar as redes sociais, essas coisas? Né? Bom, basicamente, vocês podem nos encontrar em quase todas as redes sociais, né? Em específico no Instagram, pelo @demoleialuminidf, e também no específico do podcast, @avozdoSênior, e também no TikTok. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, assina, toca o sininho aí, comenta, isso com certeza vai recomendar. Vai sinalizar ali, né, pro YouTube que você gosta do conteúdo, que a gente está fazendo um bom trabalho. E em todas essas redes vão ter cortes, né? Como o Noronha falou, vão ter cortes onde a gente vai poder mandar de uma forma, às vezes, um corte de 1 minuto, Mais ou às vezes dinâmico. corte de 3, 5 minutos pelo YouTube, né? Então o compartilhamento vai ser fácil dessa forma. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado, Reginaldo e Noronha, por terem vindo. E é isso, muito boa noite a todos.